E aí, galerinha do Me Salva, como é que vocês estão? Estamos começando um módulo sobre separação de misturas. E nesse módulo nós vamos falar sobre separação tanto de misturas homogêneas quanto de misturas heterogêneas. Então é bem importante que vocês já tenham visto o módulo de sistemas materiais, em que a gente faz essa distinção do que é uma mistura homogênea e o que é uma mistura heterogênea, para depois somente começar esse módulo que vai falar sobre como separar essas misturinhas. Beleza? Então, nessa aula, nessa primeira aula do módulo, nós vamos falar sobre a separação de misturas homogêneas, certo? Que são aquelas compostas por apenas uma fase e que nós podemos chamar elas também de soluções. Bom, primeiro método de separação de misturas homogêneas que nós vamos falar é a destilação simples. Bom, galera, aqui é um esquema bem simplificado de uma destilação simples, mas a princípio, o que vocês têm que saber? Que a destilação simples, ela é um processo de separação de misturas homogêneas do tipo sólido mais líquido ou ainda líquido mais líquido, certo? Lembrando que esse sólido ele tem que estar totalmente dissolvido para ser de fato uma mistura homogênea. E aí, como é que eu separo as substâncias, os componentes de uma mistura homogênea por destilação simples? A ideia básica, o princípio básico é que esses compostos vão ser separados de acordo com a diferença no seu ponto de ebulição, na sua temperatura de ebulição, que é quando a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, como é que funciona? Aqui no esquema, a gente tem aqui um esquema de como montar num laboratório um destilador, certo? Bem simplificado. E aqui eu coloquei uma mistura de líquidos, certo? Então, vamos supor que isso aqui é uma mistura homogênea de líquidos. O que acontece? A gente coloca aqui uma fonte de calor, então esse vermelhinho aqui seria o bico de Bunsen, que é utilizado para fornecer a chama lá no laboratório. E a gente coloca essa substância, essa mistura, num balão de destilação. Aqui a gente tem um termômetro para controlar a temperatura. E o que acontece, né? Conforme isso aqui vai aquecendo, quando a gente chegar na temperatura de ebulição de um dos compostos, ou seja, na temperatura de ebulição menor, do composto que tem o menor ponto de ebulição, esse composto, ele vai começar a se transformar em gás e a evaporar. Então, quem é que evapora primeiro? O que tem o menor ponto de ebulição. Ele vira gás, certo? E aí ele chega aqui nesse tubo, aonde ele vai entrar, o gás vai entrar. E aí, quem ele encontra aqui? Esse negocinho em azul é chamado de condensador. A gente coloca uma água que passa ao redor desse tubo, mas não tem contato com a mistura, porque vai resfriar aí esse gás para condensá-lo de novo e transformar ele em líquido novamente. E aí a gente separa, então, quem é que fica no balão de destilação? A substância que tem o maior ponto de ebulição. E quem é separado, que vai passar pelo condensador e vai ser separado, vai ser a substância com o menor ponto de ebulição, certo? E aí elas ficam separadas, uma em cada recipiente. Lembrando que isso é um esquema bem simplificado, certo? Aí, né, a gente tem como segundo processo aí que é utilizado para separação de misturas homogêneas, a destilação fracionada. Qual é a diferença, né, da destilação simples para fracionada? É isso que a gente vai ver aqui. Em geral, tá? A destilação fracionada, ela é utilizada para separar misturas do tipo líquido mais líquido. Então, sólido mais líquido, a gente usa sempre destilação simples. Agora, quando for líquido mais líquido e quando essa mistura tiver principalmente mais de 2 líquidos, não necessariamente, tá? Mas pode ter mais de 2 líquidos, a gente usa a destilação fracionada. Lembrando que a gente pode misturar aqui inúmeros líquidos, certo? Desde que eles sejam miscíveis. E aí, a destilação fracionada, ela também é baseada no princípio da diferença do ponto ou da temperatura de ebulição dessas substâncias. Porém, nós vamos utilizar a destilação fracionada quando nós tivermos nessa mistura líquidos ou algum líquido que seja volátil. O
que é um líquido volátil? Um líquido volátil é um líquido que tem um ponto de ebulição que é um pouco acima da temperatura ambiente, não é um ponto de ebulição tão alto. Como exemplos de líquidos voláteis são muito utilizados, eu vou colocar aqui, ó, a acetona, que eu representei aqui por essa molécula, né? Essa é a molécula de acetona. O etanol, que inclusive tá desenhadinho aqui, certo? O éter etílico também é um líquido muito volátil, certo? Que está representado aqui por essa molécula aqui. A gente também tem o tolueno. Enfim, tem algumas substâncias aí, alguns líquidos que são voláteis que podem vir a aparecer na prova de vocês. E aí a gente separa eles, uma mistura deles, nós separamos por destilação fracionada. A destilação fracionada, ela aparece também muito quando falamos, ó, e o Enem adora, de petróleo. Porque nós separamos, primeiro o petróleo é submetido ao craqueamento, onde há quebra das suas moléculas, o petróleo é composto por moléculas grandes, e aí ele sofre o craqueamento, onde as moléculas são quebradas, e logo após a gente vai separar os componentes do petróleo por destilação fracionada. Que componentes são esses? O butano, o propano, que são, aqui o butano é o principal componente do gás de cozinha, o octano, que é o principal componente da gasolina, e assim por diante. Então, é uma mistura aqui de várias substâncias, e aí a gente separa elas por destilação fracionada. E por fim, o último método de separação de misturas homogêneas, na verdade, é um método de separação, mas é também o nome de uma mudança de estado físico, que é a evaporação, que é passar também, né, do estado líquido para o estado gasoso. A gente pode chamar de ebulição, mas quando esse processo é lento, nós chamamos de evaporação. E a gente pode usar a evaporação para separar misturas homogêneas do tipo sólido mais líquido. Lembrando que esse sólido tem que estar dissolvido totalmente. No que se baseia a evaporação? Também, né? Na diferença de ponto de ebulição. Então, o que acontece na evaporação? O melhor exemplo que a gente dá de separação de misturas por evaporação é a obtenção do sal marinho. Se a gente pegar a água do mar é uma mistura homogênea e ela contém diversos sais. Um deles é o NaCl, que é o sal marinho que a gente utiliza para salgar os alimentos, certo? Como é que a gente obtém o sal marinho? A gente coloca a água do mar em grandes placas e essa água do mar, conforme o tempo vai passando, é um processo bem lento, ela começa a evaporar. Então, ela vai evaporando, então a água no estado gasoso, e depois que evapora toda a água, sobra ali no recipiente, né? Somente o sal, certo? Então, é assim que a gente separa misturas homogêneas e é assim também que a gente obtém o sal marinho que utilizamos para salgar nossos alimentos. Espero que tenha ficado clara essa aula para vocês e até a próxima!